Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Glórias a Deus que conseguimos ver o amanhecer de mais um dia, o limiar de um ano novo, e que Deus abençoe você, a sua família, o seu comércio, o seu lar, os seus projetos. E como sempre digo, o ano é novo, mas nada muda se nós não mudarmos. De preferência, a mudança comece de dentro para fora, porque se não mudarmos, o ano é novo, mas vamos continuar na mesmice. Eu quero deixar uma reflexão nesta primeira gravação no nosso canal do YouTube. Já antecipadamente agradeço a você que está inscrito e a você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o joinha, para fortalecer o nosso canal, para levar a palavra de Deus através de reflexões aqui da Bíblia Sagrada. Vamos meditar rapidamente no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, quando na época o rei era o rei Saul, e o profeta Samuel, ele insistia, entre aspas, em lutar com Deus para tentar defender Saul, porque ele era um homem bom. O profeta tinha dó das pessoas, mas quando Deus quer fazer algo, não adianta. E o versículo 1, no capítulo 16 de 1 Samuel, diz: até quando você, Deus dizendo com o profeta, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei em Israel. Encha um vaso de azeite, leve com você, depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Tem momentos que Deus já não quer que nós tenhamos, entre aspas, dó, pena, compaixão de alguém, porque ele já está no seu limite com aquela pessoa. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul foi ungido, Saul era rei, mas Saul estava desobedecendo às ordens de Deus. E nesse momento nós podemos observar na leitura que o profeta Samuel, ele fica assustado e ele pergunta: como posso fazer isso, Senhor? Se Saul souber disso, ele me mata. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que muitas vezes Deus dá uma ordem e nós queremos ir de encontro. Mas se o rei souber, ele me mata. O cara é famoso, o cara tem dinheiro, o cara tem status. Quando Deus te mandar, agora é quando Deus te mandar, não vá com profetada, não vá ser oportunista. Mas quando Deus te mandar, faça, porque se ele estiver no negócio, ele é contigo e ele vai prover todas as coisas. E ele diz, o Senhor diz para o profeta: leve um bezerro, diga que você vai oferecer um sacrifício ao Senhor, convide Jessé para o sacrifício, e depois eu, o Senhor, lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Quem vai indicar? O Senhor, Deus falando com o profeta. E quando Samuel chega na casa, chega em Belém, procura Jessé, e quando ele olha, ele vê Eliabe, um dos filhos de Jessé, e ele pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Por que Samuel pensou assim? Porque Samuel viu a formosura desse Eliabe. Ele viu neste homem, um homem de altura, um homem de presença. Esse tem todas as características para ser um rei. Mas o Senhor fala com ele: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Vejam, meus amigos, que lição maravilhosa nós podemos extrair desta passagem bíblica. Deus falando com o profeta: não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem.
Na verdade, com que você está impressionado? É com o poder deste homem? É com o status? Com o cargo que ele ocupa? Com a função que ele é na igreja? Na Câmara? No trabalho? Onde é que você está impressionado com o tamanho de homem? Com largura? Com poder? Deus diz: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu, disse o Senhor, o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Como é que as pessoas julgam? As pessoas me julgam e te julgam pelo nosso falar, pela forma mansa de falar, pela forma mais rígida, direta, objetivo, como se deve ser um homem, como a Bíblia diz, sede sim, sim, não, não. As pessoas se impressionam com alguém porque anda com um terço 24 horas rezando, e o que é que tem de errado nisso? Nada, até aí nada. Mas quantos que fazem isso, mas estão rezando e ao mesmo tempo julgando o próximo? Talvez as pessoas se impressionem com alguém porque usa um terno, uma gravata, a Bíblia debaixo do braço, tem um cartão de membro da igreja em dias, e tem um cargo talvez muito alto nesta mesma denominação. E o que é que impressiona Deus nisso aí? Nada. E o que é que tem de errado nisso? Nada. Maravilha. Rezar é bom, orar é bom, ir para a missa é bom, ir para a igreja é bom, ouvir a palavra de Deus é bom. Mas quantas vezes nós vemos isso e não passa de aparência? Estamos cansados, meus amigos, de aparência. Aquela embalagem bonita, mas não condiz com a verdade, glórias a Deus. Não condiz com o seu conteúdo, aparências nada mais. O ano é novo, mas talvez continue a mesma coisa para muita gente. Tantos votos, tantas promessas. Eu digo sempre que não sei quem inventou, também pouco me importa, que 1º de abril é dia da mentira. Eu acho que se tivesse que nomear um dia da mentira, possivelmente o mais correto seria 1º de janeiro. Não, a partir de hoje não vou beber, não vou fumar, não vou cheirar, não vou me prostituir. Um monte de coisa. Vou emagrecer, não é verdade? Quantas promessas, não vou comer isso, comer aquilo, a partir de amanhã parei. Não vai 2, 3 dias e continua a mesma coisa. Mas este exemplo minúsculo, microscópico, para o lado espiritual a mesma coisa. Falamos que mudamos e precisa-se de 1º de janeiro, ano novo, para se mudar. O dia da mudança, o dia de começar a ler a Bíblia, a partir de janeiro eu vou ler a Bíblia inteira. Não adianta você ler a Bíblia inteira se você não estiver com o Espírito Santo de Deus na tua vida, estiver focado em aprender. A Bíblia é o melhor livro do mundo, porque o seu autor está sempre presente quando nós lemos. Mas precisamos estar com a vida, procurar pautá-la à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é um livro em que o seu autor está ao lado, mas você precisa dar lugar. E as pessoas prometem, em janeiro eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler a Bíblia toda. E precisa dia 1º de janeiro para ler a Bíblia, para mudar. Ler a Bíblia é 1º de janeiro, de fevereiro, de março, 30 de abril, não é? 20 de dezembro, 15 de agosto, enfim, qualquer dia. Basta você querer. Nada muda se você não mudar. Mas você está vendo a aparência, os problemas? Meus amigos, muitas pessoas te julgam pela tua aparência. Sua opção sexual, sua opção da denominação A, denominação B, católica. E procuramos ver tudo isso, e eu digo sempre, como se no céu tivesse um condomínio, em que quando chegarmos lá, aquele que chegar pela graça imerecida, é bom deixar claro, ninguém merece a salvação. Ninguém. É um dom gratuito de Deus, que entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Mas não é que eu seja bom, não é que eu mereça, mas precisamos nos arrepender. Jesus, o próprio Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem disse isso? Jesus. Se alguém quiser, nem para servir a ele, ninguém é obrigado. Ah, eu não creio no dízimo, eu não creio na igreja católica, eu não creio na igreja evangélica, eu não creio na Bíblia Sagrada, e daí? Deus não está preocupado com isso não. Se você acreditar, Ele é Deus. Se você crê na palavra dele, Ele é Deus. Se você não crê, Ele é Deus da mesma forma.
E outra coisa, quando chegarmos lá pela graça imerecida, quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele na frente. Tem negócio de ninguém na frente dele não. É ele na frente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não quer negar-se a si mesmo. Tem muita gente pensando que ser crente em Jesus Cristo é virar um super-homem. É ser um homem que vê uma mulher bonita, linda, maravilhosa. Ele não sentia atração nenhuma. Como diz um certo pastor, nós aceitamos a Jesus, mas os nossos hormônios não. Mas você precisa negar-se a si mesmo. Eu gostava da cerveja. Você gostava? Não, você gosta. Eu gosto. Mas por que você deixou? Mas a cerveja é tão boa, mas Jesus é melhor. Por que você deixou a prostituição? É tão bom. É claro, mas Jesus é melhor. Por isso que ele disse, cada um negue-se a si mesmo. Você tem que negar. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu quero mudar. Aqueles que não mudaram e apontam o dedo para mim e para você, continuam no erro. Porque não têm a coragem de mudar e não vão mudar sozinho. Muitas pessoas dizem, eu só aceito a Jesus, eu só vou começar a seguir ele de verdade, ler a Bíblia, quando eu deixar de fumar. Você não vem nunca. Quando eu deixar de cheirar um pozinho, você não vem nunca. Quando eu deixar de beber minha cervejinha, eu vou para a igreja. Você não vem nunca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, venha como estás. Crês na verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz também em uma das suas cartas, em um dos evangelhos, que ninguém consegue fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Venha com defeitos, venha com seus projetos falidos, venha com a forma errada que você acha que está vivendo. Se você achar, porque é o que ele disse, se alguém quiser. Jesus certa vez estava pregando no sermão para muita gente e começou a descer a verdade naqueles fariseus hipócritas que só têm aparência de bonzinho por fora, que costumam pregar nas esquinas, mas o seu coração está cheio de rapina. Não pensa duas vezes antes de puxar o tapete do próximo, do irmão, para ganhar o emprego dele, para tomar o pão da sua boca. Mas rezam, mas oram, até vão à missa, até vão ao culto. E Jesus, vendo isso, Jesus começou a falar umas verdades. E olha, foi saindo de um por um. Só ficou os discípulos e Jesus diz, e vós? Não quereis ir ir embora também não? Pode ir. Possivelmente eles pensavam que Jesus ia bajular. Por favor, continuem. Por gentileza, não vou ficar aqui sozinho. Não, vocês querem ir, vão embora. Mas Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, Senhor, para onde iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Então é isso. Não existe super crentes. É por isso que muitas vezes você vê um padre falhar, um pastor falhar, um membro falhar. Porque as pessoas têm ideia que uma igreja, que na verdade a igreja somos nós, mas uma congregação, o local onde serve a Deus, é somente de pessoas perfeitas. Está enganado. Tem tanto mal pagador. Tem tantas pessoas que enganam. Tem tantos de olho na tua mulher. Tem tantos ali querendo tomar o teu carro. Tem tantos ali querendo tomar o teu cargo. Tem tantos ali querendo tomar o teu emprego. Porque o joio e o trigo estão juntos. E são bem parecidos, disse Jesus. E quando disseram, mestre, por que não arrancamos o joio do meio do trigo? Ele disse, não, deixe crescer junto aí. Na hora da colheita, aí é a hora da separação. Porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu curei. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Então, meus amados, que nós possamos ter uma verdadeira mudança de dentro para fora. Nós temos que buscar a perfeição. Não tem ninguém perfeito. Nós estamos buscando a perfeição. Então, se você reconhece que precisa negar-se a si mesmo, os nossos desejos, para ter uma vida mais dedicada ao Senhor, a hora não é só 1º de janeiro de 2022. É a hora que você resolver, porque o seu passado não importa. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz, está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é que está lhe prendendo? O passado?
O passado, ele atrapalha o futuro e tira os projetos, atrapalha o presente e tira os projetos do futuro. Que passado? Ah, se eu tivesse deixado antes. Ah, se eu tivesse... Ah, já foi. O nome de agora é o nome mais bonito, presente. Passado, já se foi. É uma página virada. E o futuro, a Deus pertence, não sabemos se vamos chegar nele. Então, quando ele olha para aquele homem de aparência, Deus diz, eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. De quem você está escondendo a verdade? Da esposa? Como eu já escondi? Dos filhos? Do pastor? Do padre? Fazendo as escondidas? Dentro de casa? No motel? Onde é que você está se escondendo de Deus? Estamos enganando a nós mesmos, como eu me enganei, me auto-enganei. Lembra de Jonas? Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis e ainda se esconde no porão de um navio. Ora, onde é que o homem pode se esconder de Deus? Onde é que você está se escondendo? Pense nisso. Não adianta, porque ele vê o coração. E assim, Jessé apresentou a Samuel todos os seus 7 filhos. Para concluir, e o Senhor não escolheu nenhum daqueles. Olha que coisa. E agora o profeta pergunta a Jessé, você não tem mais nenhum filho, Jessé? E ele respondeu, tem um, o caçula, mas ele está fora, está tomando conta das ovelhas. Aí é quando Deus fala para Samuel, manda buscar esse. E quando ele chega, ele diz a esse, quem era esse moço? Quem era esse baixinho que estava cuidando das ovelhas, estava trabalhando? Davi. E Davi é ungido rei. E a história de Davi é muito bonita. O tempo tinha que ser muito longo para nós comentarmos. Desde quando foi ungido, as perseguições, os enfrentamentos, o seu currículo quando chega diante de Golias, que todo mundo acha lindo a história de Davi, matou Golias. Mas o currículo de Davi ninguém conhecia, inclusive o próprio Saul, não é? Ninguém sabia porque Davi cuidava das ovelhas, era um homem trabalhador, e aqui nós extraímos outra lição, glória a Deus, que Deus não escolhe vagabundo para a sua obra, Deus escolhe homem trabalhador, Deus escolhe homem que tem ocupação. Ah, eu não posso servir a Deus porque eu estou ocupado, é de você que ele precisa. O dia tem 24 horas, você pode ser útil à obra de Deus de alguma forma. E quando ele é ungido, ele sofre consequências também. A história é muito bonita. E quando ele chega para ser o delivery, Davi era delivery dos seus irmãos, ia levar comida, e quando chega lá vê um homem desafiando o povo de Deus, 40 dias e 40 noites, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia. Existe homem, Israel, apareça! Mas quando olhavam para ele, viam a aparência. Um gigante, um homem de mais de 3 metros de altura. Diante do exército de Deus, de Israel, não apareceu um homem. Mas quando Davi chega para fazer o delivery, né? Ele ia levar comida para seus irmãos. E quando ele sabe, ele diz, quem é esse incircunciso para zombar de Deus? Você acha que era só Davi que podia enfrentar Golias e ser vencedor em nome de Jesus? Não. Podia ser qualquer um daqueles que estavam ali. Bastavam tomar a atitude que Davi tomou. Por isso que eu disse no início da nossa fala, nada muda se você não mudar. Quando Davi viu aquela situação, ele disse, quem é esse incircunciso para estar desafiando o povo de Deus? Tu vens a mim com lanças e espada, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, o Senhor me dará nas minhas mãos, e eu terei a tua cabeça nas minhas mãos. E assim foi. Foi somente uma pedrinha, justamente no único lugar que tinha aberto no seu capacete de soldado, de guerreiro. Foi Davi? Foi Deus. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Qualquer um daqueles podia ter ido, mas muitas vezes nós nos negamos. Quem andou sobre as águas? Pedro. Mas muitos, quem sabe, no próximo culto, depois daquela cena, zombaram dele. Aí, se meteu a besta andar nas águas aí. Mas andou
Se Pedro andou sobre as águas, Jesus disse: levanta-te, homem de pouca fé. Se Pedro era de pouca fé, mas teve coragem de sair do barco e enfrentar as ondas, no mar bravio, madrugada, onde muitos pensavam que era um fantasma, e ele disse: é o Senhor, e se és tu, Senhor, me faz andar nas águas. Ele venha, e ele anda. Mas quando ele começa a ver o vento, a aparência, o que é que está ventando ao redor de você que está lhe preocupando? É a doença? É a fome, a nudez? O Deus é o Deus provedor de tudo. Este ano, este momento, pode ser o momento da tua vitória, basta você querer. Dê um passo para Ele. Mude de vida. Renuncie a si mesmo. As coisas que a gente gosta tem que renunciar, porque a Bíblia também diz: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Muitas vezes temos que perder muitas coisas. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E a salvação também teve um preço, e preço de sangue na cruz do Calvário. Mas Pedro andou sobre as águas. E se Pedro que andou ia afundando, levanta-te, homem de pouca fé. Se Pedro era de pouca fé, imagine aqueles que ficaram tremendo de medo dentro do barco. Era de quê? Então, meu amado, essa é a oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Medite na palavra de Deus. Procure uma igreja que seja mais próxima da palavra de Deus. Como diz um certo pastor também. Antigamente dizíamos, como já disse várias vezes em vários vídeos aqui em nosso canal do YouTube: procure uma igreja mais próxima de sua casa. Mas hoje nós temos que dizer: procure uma igreja mais próxima da verdadeira palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2022. Não sei quantos virão. Eu sou um simples homem cheio de falhas e defeitos, mas que amo ler a palavra de Deus e estudá-la. E estou servindo a Deus aqui no município de Itabaianinha. Sou membro das Assembleias de Deus, mas não é a Assembleia de Deus que salva, não é título de igreja que é tão importante, que é do lado de fora, mas procure se aproximar de Deus. Deus em Cristo te abençoe mais uma vez em 2022, de paz, de amor, de saúde principalmente, e que Deus tenha misericórdia daqueles irmãos que estão passando momentos difíceis em Minas Gerais, na Bahia. Que Deus tenha misericórdia. Um grande abraço desse simples amigo e irmão. Quero deixar também o meu abraço à nossa congregação da Assembleia de Deus no bairro Paraíso, aqui em Itabaianinha, aos nossos dirigentes, evangelista Nelson, presbítero Roberto, e também ao meu querido e amado pastor Jorge Alves Anunciação e toda a sua família e ministério. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Paz do Senhor.